Então, declaro aberta a sessão do dia 2 de outubro de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos julgamentos e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, bem como a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Os servidores da Câmara, na pessoa da sua secretária, doutora Isvênia Nogueira, e os servidores responsáveis pela transmissão, na pessoa do senhor Edson Mendes, a Força Policial, e os advogados aqui presentes, meus cumprimentos. E como primeiro ato desta sessão, indago aos pares se aprovam a ata número 34 de 2024, da sessão ordinária de 25 de setembro de 2024. Sem objeção, Pleno acordo, senhora presidente. Acordo. Então, declaro aprovada a ata. Item 1, processo retirado de mesa. 5.1, pauta. Uma apelação civil número 0011-257-30-2014, Sistema SAGE, apelante espólio de João Salles Magalhães, apelado Ministério Público do Estado do Ceará, da minha relatoria. Item 2, processos com pedido de vista. 2.1, agravo de instrumento número 3.866-75-2024, PJE. Polo ativo Francilene da Silva de Assis, e no polo passivo o município de Pacajus, da minha relatoria. Na sessão do dia 25 de setembro do ano em curso, após proferir o meu voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e assim o julgamento foi adiado. Passo então a palavra à eminente desembargadora Maria Nailde para confirmar se apresentará ao voto vista hoje. Boa, senhora presidente, boa tarde aos demais integrantes desta sessão, nobres advogados, procuradora de justiça, defensora público. Senhora presidente, eu trarei na próxima sessão. Na próxima sessão. Então, o processo fica com o seu julgamento adiado. 2.2, apelação civil 022-4528-06-2022, o item 80 do PJE. No polo ativo, a Fundação Getúlio Vargas, e no passivo, Helenildo Ferreira Melo, relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Item 80, desembargador Evaldo. Na sessão do dia 25 de setembro do ano em curso, após o excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo proferir o seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Então, passarei aqui a apresentação do meu voto vista. É já questão recorrente, como sempre bem observa, quando isso acontece, o desembargador Gleidson diz respeito àqueles procedimentos de heteroidentificação. Neste caso, o eminente relator, apenas para situar o processo, né, e fazer um pequeno histórico, dar parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que o autor seja submetido a novo procedimento de heteroidentificação, ocasião em que a administração pública deverá motivar de forma específica a sua decisão. Eu considerei aqui, em síntese, que no recuo, na documentação, né, relativa a esse pedido do senhor Helenildo para ser incluído nas cotas, consta tão somente o resultado indeferido, o resultado dado pela comissão, só indeferido, sem qualquer motivação relativa à exclusão do candidato da concorrência das vagas reservadas aos cotistas, e ausente discriminação de critérios objetivos ou parâmetros adotados que levaram a esse indeferimento.
Então, entendi que padece de vício a resposta dada pela banca do concurso em sede de recurso administrativo sobre o enquadramento ou não dos candidatos na condição de cotistas, por ter emitido um parecer genérico e impreciso. De qualquer forma, no edital, pelas suas cláusulas, que aqui também transcrevo, se revela que ele não prevê nenhum critério objetivo a ser utilizado pela banca examinadora para confirmar ou afastar a autodeclaração da candidata. Ele é vago, genérico, impreciso, como já disse. Então, no edital apenas dispõe que, aspas, será enquadrado como negro o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes na comissão mencionada no subitem 8.3.1. Eu acredito que só essa indicação impossibilita a comissão especial formar a partir de critérios objetivos inexistentes o seu posicionamento, revelando apenas a permanência de uma dúvida acerca do enquadramento do candidato, como negro, pardo ou nenhuma dessas condições. Aí aqui volto também, já recorrente, já apresentei, que o julgamento da ADC número 41, estou expressamente consignado no voto do eminente relator, que discorre aqui o voto e só na parte que é importante. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato, que naturalmente isso é uma condição, primeira nesses casos. Mas a parte que eu realço é que, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identificação racial. Como no caso não há critérios objetivos nem mesmo no edital, que seria o norteador desse entendimento, eu entendo que permanece a dúvida sobre se o candidato é ou não pardo, se atende a essas condições, e devendo assim, entendo que seja aplicado esse entendimento do STF, mencionado agora por último, no sentido de que, havendo essa dúvida, a sua autodeclaração deve permanecer e deve prevalecer para que ele continue concorrendo nas cotas reservadas. Esse é o entendimento, assim, o cerne do entendimento. Então, por isso, perante as razões deduzidas acima, a convicção é pela confirmação da sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do procedimento de heteroidentificação e devendo o demandante prosseguir nas demais fases do concurso, quanto às vagas reservadas aos cotistas. Então, assim, peço vênia ao nobre relator, que também tem um entendimento que seria pela repetição do exame, para conhecer da apelação e lhe negar provimento. Então, é assim que posiciono esse voto visto, e abro aqui a palavra, transfiro a palavra à desembargadora em primeiro lugar, para o desembargador Evaldo, se deseja fazer algum reparo. Que eu abri a... Não, presidente. 80 do PJE. Pois não, presidente. Presidente, eu vou manter meu voto, embora tenha escutado atentamente o voto de Vossa Excelência, e realmente tem muito sentido, mas eu preferia, quem sabe, mudar oportunamente minha posição, mas no momento eu gostaria de assim mantê-la. É complicada, a questão realmente não é tão simples, né? Então, passo aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, realmente qualquer assunto relacionado a concurso, ele sempre exige de cada julgador a reflexão e obedecendo também aos precedentes, ao entendimento do que já vem sendo decidido. No presente caso aqui, eu já havia acompanhado o entendimento do desembargador Evaldo quando do início do julgamento na votação provisória.
E assim, senhora presidente, eu ratifico o meu entendimento acompanhando o voto do eminente relator, desembargador Evaldo. Pois não, obrigada, desembargadora Naide. Então, considerando os dois votos, não, dois votos pelo desprovimento da apelação, não é isso? Parcialmente provida, exatamente, para encaminhar o candidato ao novo exame. Né? E com essa divergência, então, eu estendo o julgamento nos termos do artigo 942 e determino o seu adiamento para que os colegas possam examinar melhor, não é? E se posicionarem. Salutar, inclusive, para a sustentação oral, se desejada. Sim, exatamente, porque é uma questão relevante, é o pleito, né, do candidato a um concurso, então deve ser bem ponderado, realmente. Item 3, processos com pedido de preferência sem sustentação oral. 1.56, embargo de declaração em apelação civil número 019-203498-2016, item 77 do PJE, relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Santana Têxtil S.A. e advogada doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa. Requereu a preferência. O apelado Estado do Ceará. Então, passa... PJE 77. São embargos de declaração em apelação civil. Ok, está aberto aqui na tela. O sistema está funcionando? Está bem? Então, passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson Pontes para a síntese do julgamento. Não, presidente. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir à corte, a pessoa de Vossa Excelência, os demais membros desta Câmara, a doutora procuradora, doutora Idelária, doutor representante da Defensoria. Hoje, eu não estou vendo aqui na tela, doutora Liduína, é isso? Doutora Liduína, nobres servidores, advogados aqui presentes também no sistema virtual. O processo anunciado por Vossa Excelência tem a seguinte ementa: processo civil, embargos de declaração em apelação. Alegação de omissão e erro material, inexistência. Dedução de tema não suscitado anteriormente, inovação recursal. Preclusão consumativa, precedente do STJ e do TJCE. Tentativa de rediscussão do mérito e possibilidade, súmula 18 do TJCE. Pré-questionamento, inviabilidade, embargo de declaração conhecidos e desprovido, acórdão mantido. Presente ao voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Maria Iraneide? Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem eu quero cumprimentar os demais integrantes dessa Câmara, os cumprimentos também à doutora Idelária, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Liduína, representando a Defensoria Pública, cumprimentar os servidores e a pessoa da Secretaria da Câmara, doutora Ismênia. Senhora presidente, eu ratifico o ato provisório acompanhando a relatoria. O desembargador Luiz Evaldo, como voto? Pois não, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência e todos os presentes, integrantes da Câmara, ilustres, assim como Defensoria Pública e Procuradoria-Geral, advogados e assistentes, eu acompanho o voto do eminente relator, senhora presidente. Então, proclamo o resultado, embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Item 4º, processos com pedido de preferência com sustentação oral. 178 da pauta, uma apelação civil número 025, 03, 07, 94, 2021, item 19 do PJE, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva.
Apelante, Samsung, SDS, Latam, América, Tecnologia e Logística Limitada. Advogado doutor Rodrigo Cunha Pérez, e o apelado Estado do Ceará. Perfeitamente. Só registrar minha presença, Excelência. Pois não, doutor Rodrigo. Pois Só bem. falou aqui na tela. Pronto. Cumprimentando, eu indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório deste voto. Dispenso sim, Excelência. Então, lhe são facultados os 15 minutos para a sua sustentação oral. Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado. Queria primeiramente cumprimentar todos os integrantes dessa egrégia segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como os serventuários, representantes do Ministério Público, representantes da Defensoria e demais colegas advogados. Pois bem, Excelências, o caso que trago a exame de Vossas Excelências é um mandado de segurança, uma apelação em sede de mandado de segurança, na qual se discute o critério para o cálculo do ICMS de FAO. Pois bem, retomando um pouco e historiando o caso, eu sou representante da empresa Samsung, que comercializa equipamentos de informática em geral. No exercício de seu objetivo social, ela participou de uma licitação no município de Caucaia, licitação essa que depois foi aderida por outros municípios, para aquisição de tablets para as redes municipais, para a continuidade dos estudos de seus alunos no contexto de pandemia. Isso eu lembro que foi em 2021, quando houve o termo de ação fiscal pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Pois bem, essas mercadorias, elas gozam do benefício de redução de base de cálculo de ICMS, no percentual de 61,11%. Esse é um fato incontroverso, trazido inclusive na manifestação da autoridade coatora, né? Esse benefício de redução está previsto no anexo 3 do regulamento de ICMS do Estado do Ceará. É importante frisar também que a impetrante, ora apelante, reconhece a incidência de ICMS de FAO, mas existe a controvérsia quanto à metodologia para o cálculo desse ICMS de FAO. O Estado do Ceará, ele adota uma metodologia que é considerada simplista e que não atende aos interesses do ICMS de FAO e gera uma distorção quando aplicada sobre mercadorias que gozam do benefício de redução de base de cálculo. Explico, Excelências. Segundo a metodologia do Estado do Ceará, quando a mercadoria goza do benefício de redução de base de cálculo, primeiro é calculada a redução dessa base de cálculo, e no caso concreto é uma redução de 61,11%, e depois se aplica o resultado da diferença entre as alíquotas intraestadual, a alíquota interna do Estado do Ceará, com a alíquota interestadual. No caso concreto, a alíquota interestadual é de 18%, a alíquota interna do Estado do Ceará é de 7%. Então, essa diferença é de 11%. Então, o Estado do Ceará aplica 11% sobre a base de cálculo reduzida. Isso gera uma distorção, Excelência, e data máxima vênia viola o artigo 152 da Constituição Federal. Por quê? Se a empresa tivesse domiciliada no Estado do Ceará, o que é que aconteceria? Como seria feito esse cálculo? Pegaria a base de cálculo, faria a redução de 61,11% e sobre esse resultado seria aplicada a alíquota a alíquota de 18%, que implicaria numa alíquota efetiva de 7%. Ou seja, o resultado para a redução de base de cálculo seria 7% do valor devido. E, no caso concreto,
a redução ela implica em um percentual de alíquota efetiva de 11%. Então, nós sustentamos que esse cálculo ele fere, além da Constituição Federal, em seu artigo 152, que estabelece expressa vedação a um tratamento tributário diferente às mercadorias em relação à sua origem ou destino, como também os próprios convênios de ICMS número 93 de 2015 e 153 de 2015, que são convênios que estabelecem regras para todos os estados e que, no caso concreto do Ceará, foi devidamente internalizado por meio de decretos estaduais, e aqui eu me refiro aos decretos estaduais número 31.805 de 2015 e o decreto estadual número 31.903 de 2016. Pois bem, excelências, essa distorção, como dito, ela só ocorre quando a mercadoria goza do benefício de redução da base de cálculo. Por quê? Porque em todos os outros cenários, apesar da metodologia ser diferente, o resultado é o mesmo, como nós trouxemos, inclusive em sede dos memoriais que estão nos autos. Inclusive, nós demonstramos exemplificadamente que o cálculo que a impetrante pretende que seja realizado, e aí eu estou falando até como eu trouxe na conversa que eu tive a oportunidade de ser ouvido com muita atenção pela desembargadora Tereza Neumann, nós trazemos a necessidade de adequação dos parâmetros do cálculo. Eu não estou discutindo valores, eu estou discutindo os parâmetros para esse cálculo. E a partir dos parâmetros para desse cálculo, que nós entendemos que encontra suporte nos convênios de ICMS, cálculo que privilegia o artigo 152 da Constituição Federal, ou seja, privilegia a neutralidade da tributação das mercadorias em relação ao seu destino ou à sua origem. E por todas essas razões, excelências, é que nós, em sede de preliminar, arguímos que a respeitável sentença deixou de observar tais convênios e também o artigo 152 da Constituição Federal, pelo que ela seria eivada de nulidade por omissão, e no mérito, caso ultrapassada essa preliminar, nós requeremos que seja concedida segurança para assegurar à impetrante, ora apelante, a adoção do critério de cálculo previsto nos convênios de ICMS, devidamente integralizados pela legislação do Estado do Ceará por meio de decretos estaduais, em privilégio ao artigo 152 da Constituição Federal, que veda a discriminação tributária de mercadorias em relação à sua origem ou destino. Suma, excelências, essa é a minha sustentação, pelo que agradeço a oportunidade de falar a vossas excelências, e como eu destaquei para a doutora Maria Iraneide, eu lamento não poder estar aí presencialmente no estado do Ceará, no estado que eu tanto gosto e que a minha irmã reside. Muito obrigado, excelências. Pois não, obrigada também, doutor Rodrigo. Passo então a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide, para a síntese do seu julgamento. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos também ao doutor Rodrigo. De fato, o recebi por videoconferência. Ele é aqui do nosso irmanado estado da Paraíba, então eu recebi e eu quero cumprimentá-lo pela sua sustentação. Senhora presidente, resumidamente, vou aqui ler a proposta de emenda que eu creio solucionar a questão.
apelação civil, tributário, ICMS, diferencial de alíquota, operações interestaduais, consumidor final contribuinte, tributo devido, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição Federal, os conhecido e desprovido. 1. Sustentam as partes as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e legitimidade ativa ad causa. Eu rejeitei essas duas preliminares, não sei se Vossa Excelência acha que será necessário ler aqui o fundamento, mas eu rejeitei, como o voto é de conhecimento prévio de Vossas Excelências, eu estou resumindo desta forma. Então, eu rejeitei as preliminares. Nós tivemos acesso, inclusive é uma fundamentação até extensa, né, em relação às duas. Isso. Uma da parte autora, outra da parte apelada, né? E passo então a palavra ao desembargador Evaldo sobre as preliminares. Eu acompanho a douta relatora com relação às preliminares, presidente. Da mesma forma, acompanho a douta relatoria quanto às preliminares. Retorno a palavra à desembargadora Iraneide para o mérito. Pois não, Excelência. 2. No mérito, a Carta Magna estabelece, no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, e em seu inciso 7º, a fórmula de cálculo do ICMS de FAO, ou seja, caberá ao Estado de destino o valor referente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, de sorte que inexiste determinação que deveria ser aplicada à alíquota interna à base de cálculo e, após isso, subtrair o crédito obtido, consoante sustentado pela impetrante, como também não há referida determinação no convênio de ICMS número 93 de 2015, alterado pelo convênio de número 152 também de 2015. 3. Desta feita, não há como se entender que deve ser aplicada a alíquota interna e do resultado obtido, reduzido o valor de crédito obtido com o pagamento da alíquota interestadual. Em verdade, trata-se de um cálculo simples. Alíquota interna, 18%, alíquota interestadual, 7%, resultado será a alíquota de FAO, 11%, que deverá ser aplicada sobre a base de cálculo, a qual sofrerá a redução prevista na legislação. Sendo assim, Excelência, a apelação conhecida, mas desprovida. É como voto, senhor presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Como voto, desembargador Evaldo. Presidente, eu quero renovar aqui meus cumprimentos aos integrantes da Corte, da Câmara, também, e extensivos a todos os presentes à sessão. Eu conversei com o doutor Rodrigo ontem, por telefone, porque teve um problema na hora que eu fui fazer a videoconferência, de forma remota, eu ouvi-lo, mas escutei bem, liguei para ele. E com ele falei via telefônica. Nosso sistema aqui prevê que se pode examinar o voto de forma provisória, e foi o que fiz, e não tenho nada a acrescentar com relação ao voto da emenda relatora, que, a meu ver, com devido respeito ao doutor Rodrigo, por mantê-lo integralmente. Não vejo nenhum reparo a ser feito. Como voto, presidente? Mantendo. Obrigada, desembargador Evaldo. Por minha vez, também atendi ao doutor Rodrigo, uma explanação muito clara, detalhada, e que me levou a examinar o voto da desembargadora Iraneide. E lendo com atenção a parte do mérito, eu destaco que a desembargadora identificou o cerne da questão, questionamento fulcral, não é, da demanda. E eu gostaria, além dos itens da emenda que a desembargadora Iraneide leu, que são bem esclarecedores, só de acrescentar aqui um item para fundamentar esse exame feito, que também é o meu entendimento, em que a relatoria assim se pronuncia.
na espécie, aplica-se, é bem verdade, as disposições do convênio ICMS 93/2015, alterado pelo convênio ICMS 152 de 2015, na fórmula de cálculo do ICMS de FAO, porém não nos moldes sustentados pela apelante. Isso porque o cerne da question juris não é a aplicação da redução da base de cálculo, mas sim o cálculo do diferencial da alíquota em si. E em seguida a desembargadora Iraneide fundamenta, não é, na Constituição e faz, como foi visto, esse item 3, que torna a questão bem clara e bem examinada. Então, por conta disso, cumprimentando o doutor Rodrigo Pérez, também pela sua clareza e agradecendo a sua presença, acompanho a eminente relatora. Na sequência, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença, doutor Rodrigo. Muito obrigado, Excelência. Um prazer estar com Vossas Excelências. Boa tarde, bons trabalhos. Bom, obrigado. Continuando, temos o item 1.35 da pauta. É a apelação civil 025, 41, 05, 63, 2021, item 10 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante o espólio de Gleidstone Nobre de Lima, representado por Fátima Medeiros da Silva. Requereu, em nome do espólio, a sustentação oral, o seu respectivo advogado, doutor Flávio Jacinto da Silva, o qual está nos procedimentos, né, na tribuna para o seu pronunciamento. Pode ser agora, doutor Jacinto? Então, cumprimentando, o senhor já está bem paramentado. Então, lhe pergunto se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispensa? Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos de praxe para a sua sustentação oral. Senhora Presidente, senhor e senhores desembargadores, senhora desembargadora desta da Corte, servidores, colegas, procurador de Justiça, da Defensoria Pública, boa tarde a todos. Nesta sustentação oral, eu vou pedir todas as vezes a Vossa Excelência para em respeito à celeridade da fala, me prender basicamente ao parecer da douta Procuradoria, no sentido de que, resumindo a nossa sustentação oral, nos pontos básicos desta questão. O espólio apelante, ele teve o seu CPF inscrito na dívida ativa, em razão do então sócio de cujos ter sido considerado responsável pela dívida tributária. Em razão disso, em primeiro grau, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer contra o Estado, no sentido de que retirasse o nome do decujo, do espólio dessa dívida tributária. E, no primeiro momento, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e determinou a retirada do nome do espólio. Mas o Estado embargou de declaração e, na análise dos embargos, o juízo entendeu por dar provimento aos embargos no sentido de realmente reconhecer que que o nome do espólio deveria constar na dívida ativa. E o fez por considerar dois pontos básicos: que a sociedade tinha sido dissolvida e que, naturalmente, a responsabilidade, a dívida tributária se
estenderia à pessoa do sócio. E aí, então, veio a apelação. E aqui eu vou me prender agora à manifestação do Ministério Público de segundo grau. No primeiro grau, o Ministério Público se manifestou favorável à ação, mesmo assim, depois dos embargos, a ação foi julgada improcedente. No segundo grau, a douta Procuradoria de Justiça, ela se manifesta no sentido de dar provimento à apelação, por reconhecer esses dois pontos como fundamentais para a procedência da ação. Primeiro, porque quando o juízo de primeiro grau entendeu, em sede de embargo de declaração, razão que assistia ao Estado para inscrever na dívida ativa o espólio, o fez por considerar a transferência da dívida para o sócio. Mas não observou que era imprescindível que houvesse, que fosse analisado, que não havia nem sequer o incidente da despersonalização da pessoa jurídica para poder responsabilizar o sócio. Ele tratou o assunto como se fosse uma empresa individual, quando, na verdade, era uma empresa limitada e era indispensável que houvesse o incidente de despersonalização da pessoa jurídica. E o outro, que ele também considerou, não observou, que a informação de que a sociedade tinha sido dissolvida irregularmente, não houve a apuração para se chegar à conclusão de que o sócio, o então sócio, tivesse praticado algum ato contrário à lei, contrário ao sistema legal e tivesse causado algum prejuízo de forma regular, principalmente ao erário público e à própria sociedade. Então, excelências, nesse sentido, como me permitam repetir, eu estou me vinculando aqui basicamente à manifestação do Ministério Público, tanto de primeiro grau como de segundo grau. Eu só peço a Vossas Excelências que, seguindo a própria análise bem feita pelo Ministério Público, que dê provimento a este recurso, a esta apelação, no sentido de julgar procedente a ação e com os seus efeitos para excluir o nome do espólio da inscrição da dívida ativa. É assim como me manifesto. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor Flávio. Passo a palavra ao desembargador Gleides para a síntese do julgamento. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Flávio Jacinto, prazer renovado em vê-lo atuando com muita fortaleza ainda, né? Muito jovem, tem muito ainda para trabalhar. Prazer mesmo vê-lo aqui. O voto, presidente, quando a gente pede o advogado para pensar a leitura, é porque já sabe que a decisão, ele já sabe. Né? A decisão, já assim mesmo. Tem ideia. Assim mesmo ele faz, com muito vigor. O senhor pediu, vou dispensar a leitura do relatório. Tá certo. Aí, assim, já sei que o voto não é... Exato. Mas veja bem, o doutor Flávio Jacinto, ele facilitou muito nossa vida, até porque eu não vou ler esse voto na íntegra, disponibilizado previamente, como todos já sabem, com votação pelo sistema prévio, aqui é que se convalida. Eu vou cingir exatamente aos argumentos trazidos pelo doutor Flávio Jacinto da tribuna, que é exatamente a extinção irregular da sociedade. Isso está comprovado nos autos. Né? Não precisa nem ler todos os momentos para a gente perceber isso. Mas aqui eu vou ler essa parte do voto. A situação cinge-se a verificar se é possível a retirada da CDA do nome do sócio Gladstone Nobre Lima e, com isso, permitir que o inventário obtenha a certidão negativa do falecimento perante a Fazenda Pública Estadual. Como se retira dos autos se o Gladstone Nobre Lima foi sócio da empresa Terral Transportes Terrestre Limitada, possuindo 50% das cotas, no ID 10, 38, 33, 26, folhas 2. A aludida empresa, de acordo com a informação do apelado, foi baixada de ofício em 24 de 6 de 2010
em razão de débitos consubstanciados nas CDAs, que aqui enumera. São 1, 2, 3 CDAs. Por conta da lavratura de autos de infração, números, também aqui número de 3, não tendo sido encontrado o sócio no domicílio da firma, foi o senhor Gledstone Nobre Lima, indicado nas CDAs como corresponsável pelas dívidas da empresa Terral Transporte Aéreo Limitada. A regra em relação às dívidas da pessoa jurídica é que sua personalidade jurídica é separada das personalidades de seus proprietários e os sócios, de modo que, em princípio, a responsabilidade pessoal dos sócios é limitada no valor de suas cotas nas empresas, não sendo os mesmos responsáveis pelas dívidas contraídas pela sociedade empresária, em obediência ao princípio da autonomia patrimonial. Ou seja, a regra é a separação entre patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios, e está previsto no artigo 49A do Código Civil, transcrito aqui. Na mesma linha, o artigo 50 do Código Civil, 52. O Código Tributário também traz alusão nos seus artigos 134 e 135, aqui transcritos. Assim, entende-se que a autonomia patrimonial da empresa pode ser afastada se for demonstrada a ocorrência de prática de atos pelos responsáveis com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. No presente caso, o ente público informou que a empresa foi baixada de ofício, em razão de dissolução irregular da empresa, visto que o contribuinte não foi encontrado em atividade no endereço indicado, de acordo com a informação do ID 1038, 33, 49, folhas 2. O primeiro ponto a considerar é que, em relação à matéria, o STJ publicou o enunciado da súmula 435, luzido de 2010, que afirma: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Isso é uma súmula 435. Posteriormente, a mesma Corte Superior apresentou entendimento de que, em casos de dissolução irregular da empresa com encerramento das atividades, é possível o redirecionamento da execução fiscal contra sócio-gerente, havendo, inclusive, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, tema 630. É o que se vê dos arestos a seguir, com grifos no que interessa. Esse aqui, que é da relatoria do ministro Euri Zavascki. Nos termos dos precedentes do STJ, o redirecionamento da execução fiscal contra sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. E trago mais outros aqui também do STJ. Herman Benjamin. Nesse ele diz: o STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo 1.371.128 do Rio Grande do Sul, fixou a seguinte tese, tema 630, em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente, a empresa está legitimada a direcionamento ao sócio-gerente. E também o tema 981 foi julgado pelo STJ, que apresentou a seguinte tese jurídica, aspas, o redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que figurada ou presumida dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN. Aqui já verificamos solução irregular. Desse modo, verifica-se que o entendimento apresentado pelo STJ
é de mitigar a necessidade de ajuizar pedido de desconsideração da personalidade jurídica em questões relativas a débitos fiscais, desde que constatado que a empresa devedora foi dissolvida irregularmente. A nossa Corte Cearense também não destoa. Com base nesses mesmos enunciados, trago aqui decisões. Desembargador Luciano Lima, Lisete Souza Gadelha, Maria Iraneide Moura Silva, aqui da nossa segunda Câmara. Esse julgado é novo, do dia 7 de fevereiro de 2024. Sua Excelência aqui, vou ler em homenagem a seu voto. Uma passagem aqui negritada: o redirecionamento da execução fiscal, quando fundada em dissolução irregular da pessoa jurídica executada, ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada presumida dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência, quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN, fechado. Isso aqui é a sua parte negritada. Correta, portanto, a conclusão do magistrado de origem em julgar improcedente o pedido autoral, que pretendia a execução de nome do falecido, a exclusão do nome do falecido das certidões de dívida ativa, visto que cabia na espécie a aplicação da tese fixada no termo 630 do STJ, em que fica legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente por dívida da empresa em caso de dissolução irregular. E aqui, doutor Flávio Jacinto tocou também no ponto do parecer ministerial, e eu trago um destaque nesse voto em relação a isso. Cabe aqui ressaltar que o Ministério Público, em seu parecer, ID 1233-9861, manifestou-se pelo provimento recursal por entender que não teria sido comprovada a dissolução irregular da empresa, uma vez que realizou consulta no CNPJ da empresa e a mesma consta situação cadastral como ativo. No entanto, a autora aponta o CNPJ como sendo 07-576-978-0004-45, que é ligeiramente diferente do pesquisado pelo MP, de número 07-576-978-0001-45. Aqui, possivelmente, a indicar seja a matriz. E para o qual foi realizada pesquisa. Aparece a informação de que o CNPJ não foi encontrado. Nesse caso, não é possível simplesmente impor a obrigação da retirada de nome do falecido das CDAs, sem se ter a certeza de qual empresa está sendo cobrada. Até porque, no ano de 2008, foi realizado aditivo ao contrato social, em que foram encerradas atividades em algumas filiais, mas também foram mantidas 2 outras filiais. Por todas essas razões, acima aludidas, não merece reproche a sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos. É o voto, senhora presidente. Pois não, obrigada, desembargador Gleides. Passo a palavra à desembargadora Iraneide para o seu pronunciamento. Pois não, excelência, meus cumprimentos ao doutor Flávio Jacinto, que objetivamente que fez a sua sustentação. Senhora presidente, eu quero neste momento ratificar meu voto provisório, acompanhando a doutora relatoria, por todas as razões que ele aqui já expôs, inclusive pelos precedentes desta corte e, inclusive, o meu desta Câmara. Como voto, senhora presidente. Pois não, palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Renovando os cumprimentos, presidente, especialmente ao doutor Flávio Jacinto, já o conheço há alguns dias, né? Quanto ao voto, eu vou acompanhar o eminente relator, não só pelas suas explicações aqui feitas, mas, sobretudo, porque já havia examinado o voto e vejo que, com a devida vênia, a parte
eu vou acompanhá-lo integralmente. Vejo que é um voto muito bem elaborado e assim eu faço. Acompanho. Acompanha, né? Obrigada, desembargador Evaldo. Então, também cumprimentando o doutor Flávio, nosso advogado bem presente, né, nas leis do judiciário. Mas sempre um encontro, né, mais no encontro dos corredores, né, do nosso fórum. E então proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Obrigada Obrigado. pela presença. Muitos anos, decano da advocacia. É atuante, não é? Obrigada pela presença, doutor. Abraço. Obrigada. 5.12. Apelação civil número 024-82-6487-2021. Sistema SAGE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Apelado Francisco Leandro Ribeiro de Souza, o advogado Dr. Rodolfo Bento da Rocha. Encontra-se virtualmente? Isso, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutor Rodolfo. Informa a Vossa Excelência que o voto atende os interesses do apelado. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Doutora, eu gostaria de saber quanto à questão da majoração dos honorários. Na Pois verdade, não. a apelação é do INSS. É sistema SAT. Só um momento, por favor. É o 5.12, apelação civil 02-48, sistema SAGE, não é? Apenas o jogo. INSS Francisco Leandro Ribeiro de Souza. É o último da pauta, doutora. Só a questão da majoração, então, Isso. Se por conta foi da... contemplada, não é isso, doutor Exato. Rodolfo? Exatamente, doutora. Caso não seja, eu pretendo me manifestar. Majorado. Majorado. Em 5%. Então, Vossa Excelência não fará sustentação oral, né? Porque a condição Não, já foi atendida. Uhum. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente, vamos a ela. Ementa. Apelação civil, ação previdenciária com pedido de concessão de auxílio acidente, incapacidade laboral, constatada, conjunto probatório, comprovação dos requisitos necessários para recebimento do benefício previdenciário de auxílio acidente, prescrição da pretensão do direito do autor não caracterizado, inteligência dos artigos 86 e 104 da Lei 8.213/91, súmula número 111 do STJ, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, recurso de apelação conhecido desprovido, sentença mantida, com a majoração dos honorários de 5%. Em 5%. Como vota a desembargadora Maria Iraneide? Senhor presidente, eu ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria. Como vota o desembargador Luiz Evaldo? Acompanho o doutor relator, presidente. Então, o resultado é proclamado com apelação civil conhecida e desprovida. Obrigada aí pela presença, doutor Rodolfo. Obrigado, doutora. Boa tarde, bom trabalho a todos e a todas. Obrigada. 5.13, apelação civil e remessa necessária, número 0033-552-67-2007, sistema SAGE, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, remetente, juiz de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, apelada, Ailin Lopes Santoro, e a advogada é a senhora também, Ailin Lopes Santoro, não é isso? Aqui presente na tribuna, meus cumprimentos, doutora Ailin. E lhe indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa? Presidente. Então, lhe são
deputados 15 minutos para a sustentação oral. Mensagem. Eminente desembargadora presidente, desembargadora relatora e demais desembargadores dessa colenda segunda Câmara de Direito Público e serventuários, dileto colega e advogado. Excelências, na verdade, eu não vou fazer sustentação oral nesse processo, porque se trata de uma suposta readequação do acordo. Então, eu quero fazer, na verdade, um chamamento do feito à ordem, porque eu vou trazer uma questão processual. Fazendo só um breve resumo, se trata de aplicações de multa na época, no ano de 2000 e 2001, pela Etusa, que foi sucedida pela Etufor. Então, foi interposta essa ação para anular as multas em decorrência da não legitimidade da Etusa por conta da ausência do poder de polícia, que, inclusive, era o entendimento dominante desse TJ à época. Pois bem, essa ação foi julgada procedente na primeira instância e mantida procedente aqui no acordo por esse colendo TJ Ceará. Na sequência, o polo passivo foi Etusa e Detran. O Detran ele foi arrolado no polo passivo única e exclusivamente porque ele é o ente que libera o licenciamento, e as multas que haviam sido aplicadas pela Etusa não estavam deixando fazer o licenciamento, então o Detran foi arrolado no polo passivo. Pois bem, da sentença não teve apelação pela Etusa, ou seja, não foi impugnada a questão de mérito, que foi julgada em primeira instância. O acordo que manteve a sentença também não teve recurso pela própria Etusa, apenas o Detran atuou nos autos. E toda a questão defendida pelo Detran nesses autos se trata única e exclusivamente da legitimidade dele de atuar ou não no polo passivo desses autos. Nesse caso, eminentes desembargadores, a questão que eu trago à apreciação processual é que a matéria de fundo, de mérito, que é a nulidade das multas, que inclusive foi tema afetado 532 pelo STF, não foi impugnada em nenhum momento, seja pela Etusa, seja pelo Detran. Ou seja, nós temos uma sentença em que foi reconhecida a nulidade das multas, temos posteriormente um acórdão desse tribunal reconhecendo a nulidade, já que manteve a sentença, e em nenhum momento isso foi impugnado. Nós estamos diante do trânsito em julgado e da formação da coisa julgada. Posteriormente, com o recurso especial do Detran, que, repito, ele trata única e exclusivamente da legitimidade dele, ele não traz questão meritória. O STJ, que, claro, fez uma análise superficial dos autos, não adentrou essa questão de trânsito em julgado ou não, determinou o sobrestamento do feito por conta do tema 532 do STF. O processo ficou sobrestado. No entanto, o recurso especial do Detran, repito, é só sobre a ilegitimidade dele. A questão de mérito, discutida nos autos, está transitada em julgado. Então, como se trata de uma retirada do processo de sobrestamento por uma possível readequação ao tema 532, eu quero chamar a atenção para essa questão processual da coisa julgada, inclusive chamando a atenção que o recurso especial ele é devolutivo para o tribunal única e exclusivamente da matéria impugnada. Então, a questão de mérito não foi impugnada. E aí eu trago recentíssimo entendimento do eminente ministro Herman Benjamin, em que o STJ, no RESP, só um minutinho, que eu peço, inclusive, licença para citar a emenda, no RESP 2.038.958 do Paraná, assim decidiu. Mandado de segurança coletivo, coisa julgada parcial. Capítulo da sentença, data da impetração. Não influência, cumprimento definitivo de parcela em controvérsia, cumprimento provisório de capítulo da sentença, possibilidade. Coisa julgada parcial ou progressiva, viabilizada pelo CPC 2015. O que restou
decidido pelo STJ nesse RESP 2.038.859, que no âmbito do CPC de 2015 não existe mais a unicidade de julgamento. No âmbito do CPC de 2015 é possível fazer o parcelamento da coisa julgada, do trânsito em julgado, que é o caso desses autos. Então, excelências, mais uma vez, sendo bem clara, não estou tratando do mérito, porque o mérito, processualmente falando, está transitado em julgado. Então, não há nesses autos que se falar de readequação do acórdão ao tema 532. Ao contrário, se a ETUS ou o próprio DETRAN, que inclusive não questionou o mérito, apenas sua legitimidade, quisesse desconstituir esse acórdão, aí a gente está diante do artigo 966, inciso 5, parágrafo 4º do CPC, ele teria que entrar com ação rescisória. Então, essas minhas considerações, trazendo essa questão de ordem, que é fundamental para o deslinde dessa questão, porque se está diante de... Porque estamos diante de coisa julgada. Então, uma vez formalizada a coisa julgada, não é o caso de readequação, mas, se fosse o caso, de ação rescisória pela parte ré, no caso. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Obrigada também. Agradecemos a senhora, a sua sustentação oral. E passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, tendo visto que a questão de ordem trazida pela nobre advogada, a quem eu cumprimento, eu peço isso para melhor analisar aqui a matéria. Vista concedida. 5.15. Apelação civil e remessa necessária, número 0050-373-91-2021. Sistema SAGE. A relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Remetente, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Ibiapina. Apelante, Marcos Douglas de Souza Lima. Advogado Dr. Wilson Emanuel Pinto Paiva Neto. O advogado este que requeriu a sustentação oral. E o apelado, aliás, apelada é F. Denilson F. de Oliveira. Dr. Wilson Emanuel encontra-se na sala virtual? Não? Não foi localizado? Certo. Então, aqui, chamando mais uma vez, para evitar que algum problema técnico impeça essa sustentação oral, eu chamo o item 5.15, apelação civil e remessa necessária, número 0050-373-91-2021, sistema SAGE, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, remetente juiz de direito da Vara Única da Comarca de Ibiapina, tendo como apelante Marcos Douglas de Souza Lima, cujo advogado, Dr. Wilson Emanuel Pinto Paiva Neto, requereu a sustentação oral, e tendo como apelada F. Denilson F. de Oliveira. Como ainda não se encontra na sala, não é isso, doutora Isvênia? Então, eu já passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, para a síntese do julgamento e deferência ao pedido de sustentação oral. Obrigada, senhora presidente. No caso, excelência, então, já que o advogado que pediu a sustentação não se encontra, eu acho até que o caixa alto da ementa resolve que a questão, porque aqui foi uma questão de licitação, licitação do município de Ibiapina, certo? Então, assim, vazada. Constitucional e administrativa, remessa necessária, apelação civil, mandado de segurança. Licitação, tomada de preços, contrato de prestação de serviço, revogação do procedimento licitatório pela administração pública, possibilidade, perda de superveniente do interesse de agir, perda do objeto do RIT, extinção do processo em resolução do mérito, artigo
485, inciso 6 do CPC. É exame necessário e apelo. Conhecidos e providos, ordem denegada. Como pode, senhora presidente? Obrigada, desembargador Iraneide. Desembargador Luiz Evaldo. Com a eminente relatora, presidente. Também acompanho a eminente relatora e proclamo o resultado. Remessa necessária e apelação civil, conhecidas e providas. Temos ainda mais uma sustentação oral. O item 1.64 da pauta. Apelação 016 84 10 20 2016. É o item 49 do PJE, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante Petrobras Distribuidora S.A. E o apelado é o Estado do Ceará. Em nome do Estado do Ceará, requereu a sustentação oral o doutor André Gustavo Carreiro Pereira, procurador do Estado, que aqui se encontra, já providenciado aí o seu acesso à tribuna, a quem eu cumprimento também, doutor André, e indago a Vossa Excelência se dispensa a sustentação oral, porque o voto atende os interesses do apelado do Estado do Ceará. Dispensa sim. Dispensa. Então, passa a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do seu julgamento. Obrigada, excelência. Meus cumprimentos ao doutor André. Objetivamente, excelência, a emenda está assim redigida. Sustenta o Estado do Ceará as preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. Então, tem essas duas preliminares que eu estou rejeitando, senhora presidente, porque entendi no primeiro caso que há diálogo entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. E de inovação recursal com relação à aplicação da correção monetária e os juros pela taxa Selic, entendi que trata-se de matéria de ordem pública que pode ser aplicada a qualquer momento. Então, estou rejeitando essas preliminares. Né? Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Também as rejeito, presidente. Da mesma forma, também as rejeito. Passo a palavra à desembargadora para o mérito. Obrigada. No mérito, o STF, no julgamento do recurso extraordinário 593.849, Minas Gerais, tema 201, reviu e superou o entendimento adotado na ADI 1851, no ano de 2002, que concluía pela definitividade do ICMS devido sobre o regime de substituição tributária, para afirmar a seguinte tese jurídica, aspas, é devida à restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária, para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Fecho aspas. O STF, fulcrado no citado precedente, vinculante 2001, vem decidindo ser devido tanto a restituição ao contribuinte pelo adimplemento maior do ICMS, substituição tributária, quanto à base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, como também o fisco estadual terá direito à complementação do tributo na hipótese de pagamento inferior. Isso porque se deve à necessidade de não se restringir a interpretação do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, sob pena de admitir injustiça fiscal inaceitável em um Estado democrático de direito. Portanto, excelência, concluindo, a apelação conhecida e desprovida. É como voto. Desembargador Luiz Evaldo, como voto? Também cumprimentando o doutor advogado, eu acompanho a eminente relatora, presidente. Por minha vez, também acompanho a eminente relatora.
proclamando o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença, doutor André. Obrigado, presidente. Só gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os integrantes da Câmara e desejar um ótimo trabalho para o segmento de sessão. Obrigado. Obrigada. Concluídas as sustentações orais, eu indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se deseja manifestar-se nos processos do interesse da vossa instituição. Está em sala, né? Talvez não tenha ouvido, não é isso? Então, nessa fase da nossa sessão, eu chamo a doutora Francisca Idelária para o seu pronunciamento sobre os processos referentes à Procuradoria-Geral de Justiça. Não se encontra. Então, passo aqui a indagar a excelentíssima senhora representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da vossa instituição. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Não. Obrigada. A manifestar. Obrigada, doutora Maria Liduína. Considerando a ausência temporária, inclusive eu a vi, não é, a doutora Idelária, um pouco antes na sessão, mas já supero a fase. Sim. Probleminha técnico. Então, por favor, peço aí à secretária que indague se ela tem algum interesse em algum processo para se manifestar. Excelências, boa tarde. Estou sendo ouvida? Sim, muito Estou bem. Estou sendo ouvida, porque nós tivemos um problema aqui de uma interrupção rápida, mas nós não temos interesse, houve apenas um processo de interesse do Ministério Público, que se tratava de uma ação de demolição, né? Mas que foi perfeitamente, foi retirado, né? Exatamente. E nós não temos nada a acrescentar. Apenas parabenizar Vossas Excelências pela faina de hoje, né? Como diz o nosso colega, professor de Direito, e dizer da minha satisfação de rever essa Câmara, onde o bom direito sempre, sempre prevalece. Muito obrigada pela atenção e boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Idelária. Todos os governadores, todos os servidores, muito obrigada. Todos Muito nos honram. Obrigada, doutora. Muito obrigada, excelência. Pois não. Então, passo aqui para a fase da nossa sessão de ratificação dos votos provisórios proferidos nos processos que integram a pauta de julgamento. Eu inicio com a desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, confirmo a minha votação, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, e nos dois sistemas. Pois não. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Francisco Gleidson. Também, presidente, eu confirmo todos os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Pois não. Desembargadora Iraneide. De igual modo, senhora presidente, confirmo todos os votos por mim proferidos em ambos os sistemas. Desembargador Luiz Evaldo. Confirmando, presidente, os votos por mim proferidos, seja na condição de vogal ou relator, eu em ambos os sistemas, assim confirmo. Pois não. Por minha vez, ratifico os votos provisórios proferidos na qualidade de relatora e vogal, apenas com uma exceção. Em um dos processos da relatoria da desembargadora Maria Iraneide, adiantei no sistema provisório a minha intenção em pedir vista desses autos. Então, gostaria de cumprir, né, a formalidade do julgamento, pedindo à desembargadora Iraneide que acesse aí o item 4 do PJE,
Se houver alguma dificuldade, também eu posso colocar aqui. Eu vou anunciar aqui o voto. Eu gostaria de pedir vista, mas é preciso nós formalizarmos, né, primeiro o entendimento da relatoria. É o item 1.68, é uma apelação cível 020 13 80 32 20 22. O item 4 do PJE. No polo ativo, Maria Ferreira de Souza. E no polo passivo, o município de Frecheirinha. Item 4. Exato. Pois não. É complicado. O sistema fica consignado o pedido de vista, mas assim, é tão sem não se chama atenção para nada, é muito em letras muito minúsculas, realmente não há como identificar. Então, ele se perde, né, dentro da lista de processos. Mas é o nosso último. É um processo relativo a pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Sim? Sim. Pois não. Apelação civil, administrativo, servidora pública municipal, pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, prescrição, ocorrência, pandemia de Covid-19, suspensão do prazo prescricional previsto na Lei 14.010 de 2020, inaplicável às relações jurídicas de direito público, apelação conhecida e desprovida. 1. Trata-se de apelação civil interposta em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu com resolução de mérito a ação de cobrança interposta por servidora pública municipal aposentada em face do município de Frecheirinha, pela qual pugnava pela conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, RESP 1254-456 de Pernambuco, tema 516, firmou tese no sentido de, abro aspas, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo acor a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, fecho aspas. 3. No caso destes autos, a aposentadoria foi concedida à autora em 7 de junho de 2017 e a ação ajuizada somente em 12 de julho de 2022, quando já decorrido o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança de dívida da Fazenda Pública. 4. A Lei 14.010 de 2020, que instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19, preconizando que os prazos prescricionais seriam considerados impedidos ou suspensos a partir de 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, não se aplica às relações jurídicas de direito público, como a do caso destes autos, que trata de vínculo da administração com servidor público. No agravio de instrumento, no RESP, no 2124.696 de Minas Gerais.
eu citei aqui algumas decisões dos tribunais de São Paulo e, salvo engano, Santa Catarina, não tem precedente desta corte, mas citei de outros estados da federação. Portanto, senhora presidente, a apelação conhecida e desprovida. Obrigada, desembargador Iraneide. Como vota, desembargador Evaldo? Com a eminente relatora, presidente. Pois não, obrigada. E aqui consigno agora formalmente, né, o pedido de vista e adio o julgamento para a próxima sessão. Indago a secretária da Câmara quantos processos foram julgados. 95. Indago também aos pares se há algum registro a ser feito. Não. Não. Então, não havendo nenhum registro, declaro encerrada a sessão. Desejando nosso bom retorno aqui à próxima sessão, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deixa eu ver. Ah, é a boa eleição.